Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho, e você acompanha agora os trabalhos da Comissão de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pela deputada Irine Lopes. Vamos acompanhar. Bom, boa tarde a todas, todos e todes aqui presentes e ao público que nos acompanham pela TV Alice e pelas plataformas digitais dessa Casa de Leis. Cumprimento também todos os nossos convidados, meu caro colega de comissão, deputado Toninho, e os servidores da Casa, que sempre estão aí para nos ajudar, as nossas assessorias. Eu vou agora seguindo para a leitura, discussão e aprovação da ata. Nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que encontra-se disponibilizada nos e-mails das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Algum parlamentar deseja retificação? Não, querido. Então, vamos à votação. Como vota? Como vota o deputado Toninho? Relatora. Eu voto pela aprovação também. A ata está aprovada. Eu solicito que a servidora Lena Cogo proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício do excelentíssimo vice-presidente deste colegiado, deputado Sérgio Meneghelli, justificando sua ausência na reunião ordinária da Comissão de Cultura e Comunicação Social, realizada no dia 17 de junho de 2025, conforme atestado médico. Ciente, arquive-se. Convite do Museu Vivo da Barra do Jucu para participar do seminário Fé e Política no dia 12 de julho de 2025, às 14 horas, das 14 às 18 horas, em Vila Velha. Ciente, solicita a participação de um servidor deste colegiado e convido os demais pares para que se façam presente, de forma a prestigiarmos o evento. Convite do Centro de Referência das Juventudes de São Pedro para participar do 6º Festival Itinerante do Mirante à Maré, no dia 27 de junho de 2025, das 16 às 21 horas, em São Pedro. Ciente, a servidora Lena Cogo se fez presente no evento, representando a Comissão de Cultura e Comunicação Social. Solicitação do professor Sebastião Pimentel Franco e da professora Patrícia Merlo para que sejam ouvidos por este colegiado de forma a apresentarem a proposta de ação integrada voltada à preservação e divulgação da memória do extinto leprosário de Itaenga, município de Cariacica. Ciente, iremos deliberar nesta reunião. Convite do senhor Rafael Moraes, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, convidando para participar da roda de conversa com mestres de saberes da cultura popular das bandas de Congo da Barra do Jucu, no dia 4 de agosto de 2025, das 8 às 12 horas, na Barra do Jucu, em Vila Velha, Espírito Santo. Ciente, a servidora Lena Cogo se fará presente no evento, representando a Comissão de Cultura e Comunicação Social. Convido os demais parlamentares para o referido evento. Proposições recebidas. Projeto de lei número 144/2024, autor deputado Tiago Hoffmann. A ementa declara como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo as desfiadeiras de Siri. Avoco a matéria para a relatoria. Proposições distribuídas à senhora deputada e aos senhores deputados. Projeto de lei 475/2023. Autor, deputado Dr. Bruno Rezende. Ementa. Acrescenta o item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Marilândia o título de capital simbólica do Espírito Santo no advento da sua data ou festa magna. Relatora, deputada Irine Lopes. Prazo da relatora 1/7/2025. Prazo da comissão 8/7/2025. Projeto de lei 397 de 2024. Autor, deputado Coronel Wellington.
Ementa. Declara patrimônio histórico de natureza material, cultural, turístico e religioso do Estado do Espírito Santo a Igreja dos Reis Magos, localizada no município da Serra. Relatora, deputada Irine Lopes. Prazo da relatora, 1/7/2025. Prazo da comissão, 8/7/2025. Projeto de Lei 984, de 2023. Autor, deputado Capitão Assunção. Ementa. Declara o Remo Capixaba como patrimônio histórico e material do Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Toninho da Ematé. Prazo do relator, 1/7/2025. Prazo da comissão, 8/7/2025. Projeto de Lei 459, de 2023. O autor, deputado Sérgio Meneghelli. A ementa estabelece a obrigatoriedade de contratação de cantores, instrumentistas, bandas ou conjuntos musicais locais na abertura dos shows ou eventos musicais no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Toninho da Ematé. Prazo do relator, 1/7/2025. Prazo da comissão, 8/7/2025. Proposições sobre estada. Não houve no período. Proposição baixada de pauta. Não houve no período. Agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. Bom, passaremos então à ordem do dia. Vamos passar a relatoria das proposições com a palavra o deputado Toninho da Emater para apresentar os pareceres dos projetos que está relatando. Apenas um. Bom, projeto de lei número 520, 2024, autor, deputado Thiago Hoff. Ementa acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Ecoporanga o título de capital estadual da Cavalgada. Eu tenho voto. Cuide-se do parecer acerca da proposição. Vamos repetir novamente, então. Projeto de lei de 520, 2024, autor deputado Thiago Hoff. Ementa acrescenta item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Ecoporanga o título capital estadual da Cavalgada. Cuide-se de parecer acerca da preposição legislativa e empírica da iniciativa do deputado Thiago Hoff, e tendo como coautor o deputado Mazinho dos Anjos, cujo conteúdo, em síntese, confere ao município de Ecoporanga o título de capital estadual de Cavalgada. O parecer dessa comissão se cinge à análise de mérito quanto ao aspecto das políticas estadual de cultura, de preservação da memória histórica, de patrimônio artístico e ambiental, bem como de comunicação social, em conformidade com o artigo 51, inciso 4, de regime interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Considerando que o projeto de lei apresenta nítido interesse público ao reconhecer o município de Ecoporanga como capital estadual da Cavalgada, a iniciativa valoriza uma manifestação cultural profundamente enraizada na comunidade local, que contribui para a preservação das tradições regionais e para o fortalecimento da identidade cultural capixaba. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares dessa douta comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Cultura e Comunicação Social é pela aprovação do projeto de lei número 520/2024, de autoria do deputado estadual Thiago Hoff. Bom, eu não vou discutir a matéria, então vou colocar em votação. Aí eu acompanho o relator. A matéria, portanto, está aprovada. Como o deputado Sérgio Meneghelli não está presente, eu vou avocar. As relatorias foram entregues aqui na comissão, nós temos cópia. Eu vou avocar a relatoria para que a gente possa limpar a pauta e entrar no segundo semestre sem Bom,
Trata-se de projeto de lei 297 de 2024, de autoria do excelentíssimo deputado Coronel Wellington, que visa acrescentar item ao anexo único da lei 12.017, de 21 de dezembro de 2023, que consolida a criação de rotas turísticas no âmbito do Estado do Espírito Santo, por considerar de alto interesse cultural o voto que eu peço ao deputado Toninho que possa nos acompanhar é pela aprovação. Voto com a relatora. Está aprovado o projeto. Tem mais algum? Tá. Projeto de lei 231 de 2024, de autoria da senhora deputada Janete de Sá, que cria a rota turística da torta capixaba no âmbito do Espírito Santo. Considerando a legalidade do projeto em análise, a sua oportunidade e inegável conveniência em atendimento às recomendações regimentais, a recomendação de voto é pela aprovação do projeto. Deputado Toninho, da Emater, você quer discutir a matéria? Não, voto com a relatora. Então, matéria aprovada. Eu gostaria de, antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu gostaria de lembrar e convidar a todos os capixabas que puderem participar da Feira dos Municípios, que inicia nesta semana, na próxima quinta-feira. É um evento muito importante para os movimentos culturais, para as prefeituras, para a cultura de uma forma geral, seja gastronômica, seja histórica, seja religiosa, seja das culturas populares. Então, fica aqui o convite da comissão. Já ia falar de direitos humanos, que eu acabei de sair da reunião de direitos humanos agora. Deixa de ser. Então, deputado Toninho, quer fazer algum comentário sobre a feira? Sim, gostaria. Quer vender carne também, né? Lógico. Não, é porque é importante, a feira começa na quinta, né, com a abertura. Está me cortando? Está aberto, olha. Que a voz está baixa mesmo, depois de tantas comissões. Hoje é a terceira essa. É importante, a feira começa na quinta às 19, né, com abertura, e vai até domingo. Eu já tive a oportunidade de participar de várias, na época como prefeito ainda, como profissional de extensionista, participava. É uma feira belíssima, e fazer um convite dentro ainda das ações da feira, que é vamos dizer assim, da minha região mais propriamente dito. Nós acabamos de aprovar o projeto Rota da Carne de Sol Doce Terra Morena, que contempla lá os municípios de Pedro Canário, Mucurici, Pinheiro, Montanha e Ponto Belo. Está lá para o governador sancionar, por uma situação que ainda já foi passado por aqui também, mas com música pronta e camisa, tudo isso, vocês terão a oportunidade de, no sábado, às 16 horas, participar de uma degustação no cortejo da Carne de Sol. Sábado, às 16 horas, terá o cortejo. E o cortejo é algo que os municípios lá fazem, eles vão as meninas com as bandejas de carne de sol e aipim no meio do público, nas ruas lá da feira, um negócio muito legal. Se tiver oportunidade, aproveite. Eu tenho um compromisso, assim que o projeto for sancionado, a gente fazer essa degustação aqui na Assembleia, mas será uma oportunidade de conhecer o que é um cortejo lá. Então, convidamos todos vocês. Não só vou fazer um esforço para participar, mas quero parabenizar você, porque o Toninho tem sido um incansável batalhador pela aprovação desse consórcio, dessa articulação entre os diversos municípios para a gente valorizar
é a carne de sol capixaba, que é maravilhosa. Aliás, essa comissão aqui tem como papel valorizar tudo que é capixaba, não é? Tudo que nasce aqui, tudo que começa aqui no estado do Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos fazer degustação de carne de sol. Excelente carne de sol de Pinheiros. Nós temos um polo de EAD do curso de História. O curso está funcionando lá da UFES, em Pinheiros. Aliás, um coordenador muito comprometido com o município. Aí um abraço para o Rômulo, vou avisar, porque está acompanhando, entendeu? E tem sido feito um trabalho muito bom de divulgação em toda aquela região. E é importante que a gente valorize essas tradições, porque senão elas desaparecem. Então, esse espaço ele é primordial. Parabéns pela iniciativa. Professora, já que a senhora citou, o Romo foi meu diretor escolar quando era prefeito. Foi meu aluno. Muito comprometido. Aquele polo que nasceu na nossa época, estava lá com o prefeito. Sim. Presta um grande serviço à região, na cidade de Pinheiros. E só para esclarecer, a carne de sol deixa de ser de Pinheiros, é da região. Essa era uma briga antiga, de 5 municípios. Nós, então, criamos a rota. A carne de sol agora é de todos da região Doce Terra Morena, são 5 municípios. Eu achei excelente essa iniciativa, porque a gente tem que parar de concorrer e somar, porque é só assim que a gente cresce, entendeu? Rômulo foi meu aluno e é uma pessoa que eu tenho um grande apreço, e parabéns pela iniciativa, muito bom. Obrigado. Voltando aqui à nossa pauta, eu coloco em discussão o convite desta comissão ao professor Sebastião Pimentel e à professora Patrícia Merlo, que se encontram presentes neste plenário, para que apresentem a proposta de ação integrada voltada à preservação e divulgação da memória do extinto leprosário de Itaenga, município de Cariacica. Informo que, na forma de um regimento interno, essa solicitação, nesse momento, passa a ser submetida à discussão e deliberação pelos membros desse colegiado. Como eu estou apresentando, obviamente, eu defendo a proposição. Pergunto se o deputado Toninho quer discutir. Não, quero voltar com a senhora. Então, tá bom. Então, está aprovado. Muito obrigado. Eu agradeço aqui, eu agradeço ao deputado Toninho. Às vezes acontece, a gente tem que fazer o requerimento na hora. Eu convido, então, o professor Sebastião de Mello Franco e a professora Patrícia para que possam expor e discutir a matéria. A palavra está com os senhores. Então, boa tarde a todos e todas. Queríamos, de pronto, agradecer à Comissão de Cultura e Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pela possibilidade de estarmos aqui apresentando esta proposta. Então, só um minutinho. O senhor quer ficar aqui em pé, mais próximo, para ir... Posso ficar. Aqui, tá bom? Aqui? Bom, então vamos conversar um pouco sobre o Memorial de Itaenga, né? Para quem não conhece, esse foi um leprosário que foi criado aqui no Espírito Santo em 1937, seguindo uma política do Estado brasileiro que, a partir da década de 1920, colocou a lepra, ou hoje, como se fala, a hanseníase, num cenário de preocupação, e políticas públicas para debelar essa doença foram surgindo a partir de então. Bom, o leprosário do Espírito Santo, ele, como disse, ele foi criado em 1937, foi inaugurado, mas nós poderíamos dizer que o início dessa construção se dá a partir de 1927, quando o Pedro Fontes, um leprólogo, veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo para chefiar o serviço de profilaxia da lepra e das doenças venéreas. Sebastião, uma interrupção, obviamente. Só para esclarecimento, a gente botou ali a imagem de onde ficaria, né, o leprosário. Hoje, o bairro de Itaenga, esse bairro que cresce
ao redor do leprosário, tá? E aí eu vou pedir, Moisés, que você passe o próximo slide, porque o professor Sebastião já está falando do próximo slide, onde a gente vê o projeto original de como seria construído. Afinal de contas, a lepra é considerado um problema endêmico no Brasil. Não se conhece forma de tratamento até então. Então, o tratamento era o isolamento. Então, é importante a gente lembrar que a gente está falando de um Espírito Santo em que essa região de Itaenga ela é completamente vazia. Então, se compra uma fazenda na região e nessa região se constrói esse leprosário. Essa é a planta original. Pode passar, o só para lembrar, porque esse local onde foi instalado o leprosário não foi a única possibilidade vista à época. Né? O que se desejava na época era que fosse um local distante dos centros mais populosos. Então, em Domingos Martins se pensou em instalar esse leprosário, mas acabou se efetivando aqui no Espírito Santo. Então, você já estava na festinha, essa é a festa. Aí o Pedro Fontes, que é o grande responsável, porque o Pedro Fontes, quando veio para cá, ele iniciou um processo de estabelecimento de um censo para se saber exatamente qual era o número de leprosos ou rancenianos, como se diz hoje, aqui no Espírito Santo. Então, ele começou esse censo a partir de 1927 e, em 1935, já se conhecia mais de 700 pessoas contaminadas por essa doença, o que o fez para que ele pudesse, então, movimentar o Estado no sentido de que havia realmente a necessidade de se construir um leprosário. É bom que a gente esclareça que esses leprosários eles já estão se espalhando no Brasil desde a década de 20. Quando o nosso foi criado, por exemplo, já existiam 40 leprosários em todo o Brasil. Bom, aqui uma relação das cidades, estados, né, e dos leprologistas que atuaram nessas regiões, e ali está, então, o nome do doutor Pedro Fontes. Eu só queria chamar a atenção que... Deixa ligado esse negócio que eu vou ficar falando. Essas duas imagens, elas são originais, foram fruto de pesquisa. A gente encontra em uma delas, tá, uma relação dos municípios com o número de pediatras, listando, portanto, os contaminados. E, do outro lado, a gente tem um mapa mostrando como no Espírito Santo está distribuído esses leprosos. Aí, gente, é muito importante o título que está ali, controle compulsório. Veja, como não havia um tratamento conhecido à época, não era uma escolha ir para o leprosário. As pessoas elas eram retiradas das suas famílias e elas eram detidas dentro desse espaço. Não é isso, Sebastião? Exatamente. Né? Quando nós fomos colher depoimento, foi muito comum as pessoas dizerem... Passar, que ele meu já tá falando pai estava trabalhando na roça, o serviço chegou e falou, fulano de tal, está na roça, vai chamá-lo. Chegou, ir embora, não tem discussão, não é, amanhã eu vou, depois da manhã, era o recolhimento. Era uma internação compulsória. Até porque essa política, ela estava muito mais preocupada, não era com o doente da lepra ou da hanseníase, ela estava muito mais preocupada com os sãos. O medo que se tinha era que os doentes contaminassem o são. E o que acontece, inclusive, é que há uma denunciação geral. Você passa a ter vizinhos denunciando, enfim, parentes denunciando, porque há um temor da contaminação, porque se sabe pouco da doença também. Até porque existia uma lei que tornava obrigatório, né, você noticiar a notificação da doença. Né? Então, foi muito comum, familiares, né? E as pessoas tinham medo, efetivamente, de contrair. Eu encontrei, inclusive, um depoimento onde a pessoa dizia, olha, nós morávamos todo mundo junto, era uma família extensa, né, de irmãos, e se dividindo, né, cada um construía uma casinha. E um ficou doente. E aí a família chegou à conclusão, ele não pode ficar aqui, ele tem que ir embora. Né? Se argumentou
mas no final ele teve que ir embora exatamente. Então, quando é que começou essa nossa ideia com esse projeto? Na verdade, nós iniciamos esse projeto em 2013, isso muito se deu em função de que eu tinha um aluno que ia fazer o mestrado, era meu orientando, e ele escolheu fazer sobre esse tema. E qual foi a surpresa que nós nos deparamos? Nós não encontramos as fontes. Né? Aonde estavam as fontes do leprosário? Então, ele não encontrou. Então, ele teve que fazer a sua dissertação tomando como referência a documentação que ele encontrou na Fundação Getúlio Vargas e na Fiocruz. E eu fiquei muito encafifado. Falei, mas como que essa história desapareceu? Então, eu, conversando com uma aluna que havia feito uma dissertação sobre a tuberculose no Espírito Santo, ela falou, eu tenho uma amiga que trabalhou lá durante 35 anos. Eu falei, me bota em contato com ela que eu quero saber essa história. E conversei com essa senhora que falou, olha, eu trabalhei lá, essa documentação existe lá. E ela foi comigo e a documentação apareceu para que a gente pudesse fazer. Bom, então, isso aqui é uma... eu sempre digo que sou muito grato à equipe que lá trabalhava. Agora, as condições do acervo lá eram bastante precárias. E vocês estão vendo como é que essa documentação estava, né? Isso foi o que nós encontramos lá. E a nossa preocupação era reproduzir todo esse material. Nós fotografamos todo esse material, documento por documento, e disponibilizamos esse material num site para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa acessar essa documentação. Aqui somos nós trabalhando, eu e outras pessoas, né, que compõem a equipe, foram várias pessoas que trabalharam conosco, e, inclusive, também a gente, depois que levantou essa documentação no leprosário, nós fomos também para outras instituições no Rio de Janeiro fazer o levantamento. Ali estou eu com a professora Patrícia, na Biblioteca Nacional, nós fomos também no arquivo da Fiocruz e fomos também na Fundação Getúlio Vargas. E eu e a professora Zilda, que é uma professora do Ceará, que muito participou conosco nessa pesquisa. Seu tempo acabou, agora é meu, tá? Então, fica à vontade. Hein? Ele faz isso, pode ficar tranquilo, aqui a bate-bola é desse jeito mesmo. Você quer que eu vá lá? Tá bom, eu vou. Obrigada, Sebastião. Bom, o fato é, Sebastião teve um trabalho imenso para, junto com a equipe que trabalhou com ele, recuperar essa documentação. São mais de 5.000 documentos. E entre esses documentos, a gente está falando de prontuários médicos, a gente está falando de documentos de controle daquilo que era comprado para ser consumido, daquilo que era produzido. Além disso, a gente tem depoimentos, porque quando começou o projeto, ainda haviam algumas pessoas que tinham passado pelo leprosário e que estavam vivendo ali, que não abandonaram aquele lugar, e ele teve a oportunidade de gravar esses depoimentos. Eram pessoas já bastante idosas. Então, a gente tinha um corpo documental bastante extenso. Então, nós reunimos dentro do nosso laboratório, que é o Laboratório Saberes e Sabores, voluntariamente, um grupo de alunos que ajudou a fazer a organização. Nós temos uma das minhas foi me orientando, já é mestre agora, enfim, que é biblioteconomista. Ela, então, assumiu a frente na catalogação dessa documentação, que era bastante extensa. Feito isso, o Lucas, que está sentado ali, criou o site e tornou público essa documentação. Então, está conectado à internet? Se você clicar no link do Saberes e Sabores, você entra nele, põe o UFES, porque senão você vai achar 1000 coisas. Aí, nosso laboratório foi a primeira coisa que apareceu. Pode entrar. Quando a pessoa entra dentro da página do laboratório, que fica abrigado no domínio da UFES, ela tem a oportunidade de entrar no Memorial de Itaenga. Aí, aqui do lado, olha, você vai encontrar ali, Memorial do Leprosário de Itaenga. Aí a gente tem apresentação, documentos oficiais. Clica aí.
Pode clicar que vai abrir. A partir daí, você vai ter uma lista e o sujeito vai poder pesquisar. Então, o que ele quer? Eu quero prontuário médico. Não, eu quero uma fotografia. Pode abrir um desses documentos, enfim. Não, eu quero um relatório de como é que funcionava. Veja, essa documentação ela corria o risco de se perder para sempre. Hoje ela está aberta para o mundo todo. Patrícia, se você me permite, inclusive, o próprio Ministério dos Direitos Humanos nos solicitou, eu recebi um e-mail falando, olha, nós estamos precisando de encontrar a documentação de uma paciente do leprosário, e colocou o nome dela, né? E aí, prontamente, a gente encaminhou, né, atendendo lá a demanda do Ministério dos Direitos Humanos. Porque as pessoas precisam dessa documentação até para poder garantir determinados direitos que foram conquistados muito recentemente. Mas esse é o limite até onde nós podíamos ir com aquilo que nós tínhamos de recursos para fazer. Esses direitos, aqui no governo Lula, foi estabelecido que quem foi internado compulsoriamente teria direito a uma reparação, né, que é uma pensão vitalícia. Que é vitalícia. Tá? Então, a gente, obrigada. Os documentos estão, então, na íntegra, conforme foram catalogados e podem ser pesquisados. Pode voltar no slide, Moisés, por favor, para não me alongar demais. Pode passar. Tá? Bom, então, para a gente poder dar continuidade a esse projeto, porque a gente não quer que ele fique só para a universidade, para os pesquisadores que estão ligados aos nossos grupos. A gente quer que mais pessoas conheçam. Afinal de contas, o leprosário de Itaenga, ele foi considerado um leprosário modelo no Brasil. E a gente não está falando de um país que tinha 5 leprosários. A gente está falando de um país que tinha vários leprosários. E ele foi considerado um leprosário modelo. Mas a gente está apagando essa história e essa documentação ela está desaparecendo, assim como essa memória. Né? Pode passar. Tá? Então, a gente veio aqui hoje falar sobre 3 propostas que nós gostaríamos de apresentar a esta comissão para avaliação e conversas futuras. Uma é uma exposição que nós gostaríamos de fazer itinerante. A gente tem o mapa dos municípios de onde vieram os leprosos que ficaram compulsoriamente internados. Então, nós gostaríamos de fazer uma exposição e levar a cada um desses municípios e, nessa exposição, entregar às famílias a cópia dos documentos dos seus parentes, porque essa é uma maneira de você devolver e reparar esse apagamento. Muitos não tiveram condição de reencontrar esses parentes nunca mais, porque não tinham condições de se deslocar. A gente tem que lembrar que a gente está falando de um lugar que não tem nenhum tipo de hospedagem. Então, o próprio bairro de Itaenga nasce como resultado disso. Outra coisa, muitos leprosos casaram-se dentro do leprosário e tiveram filhos saudáveis, que estudaram lá dentro, mas que não ficaram morando lá dentro, que vão morar no entorno, enfim. Então, a ideia, já que nós estamos na Assembleia Legislativa, seria ter uma conversa com as câmaras de vereadores, para que as câmaras recebessem essa exposição e chamassem a comunidade, porque nós temos os sobrenomes, e a gente pudesse entregar a essas famílias a documentação. Porque essa documentação é importante, inclusive, caso você queira ter acesso a essa reparação que foi ofertada pelo governo federal. Tá? Então, esse é o primeiro objetivo. Tá? O segundo objetivo é a preservação. A gente quer produzir um livro, tá? E esse livro com o catálogo de fontes. Esse livro, tanto físico quanto virtual. Porque não adianta a gente pensar que só o virtual resolve. Muita gente só vai consultar se a gente tiver papel. Então, a gente quer fazer um livro físico e quer fazer também virtual. E, fazendo isso, eu acho que um passo importante é que a gente também traduza para o inglês, porque há um interesse muito grande da pesquisa sobre a lepra fora do Brasil. E muitas pessoas não conseguem acessar porque não tem essa documentação, ou não conseguem ler essa documentação. E, por fim,
a gente sabe que houve o tombamento do local em que era a igreja e o cemitério em Cariacica. Se for possível, a construção de um memorial físico. Afinal de contas, aquele lugar sediou muitas histórias. E essas histórias também estão sendo esquecidas. Eu lembro de Sebastião falando comigo quando me convidou para esse projeto, que quando ele foi para lá, ele pensou, eu só vou encontrar dor. Só que não foi isso apenas que ele encontrou nesse lugar. Ele também encontrou festa, ele encontrou casamento, ele encontrou gente fugindo para poder encontrar namorado, enfim, e muitas histórias interessantes que ajudam a gente a entender como que pessoas que estão privadas de liberdade, elas se reinventam porque elas são pessoas. Nós não podemos tirar a humanidade do sujeito porque ele está contido. E é muito interessante que o leprosário foi pensado para ser algo autossuficiente. Ele tem igreja, ele tem cemitério, ele tem cadeia, ele tem prefeito, ele tem tudo isso. Você tem toda uma produção que é feita lá dentro. Então, portanto, esses leprosos, eles trabalham, eles produzem, tá? Mas eles não estão satisfeitos só com isso. Muitos vão casar com pessoas que estão fora do leprosário. Muitos vão sair de lá porque se casaram e vão seguir a vida adiante. Mas essas histórias também estão sendo apagadas. Então, não é apenas o espaço que está, a cada ano que passa, desaparecendo, assim como a documentação, mas também a história de vida de milhares de capixabas que passaram por lá por décadas. O leprosário funcionou de quando a quando, Sebastião? Começou em 1937, em 62, por lei, o leprosário estaria extinto, mas eu encontrei documentação comprovando que até a década de 1970, final da década de 70, ainda tinha gente se internando no leprosário. Então, observem, isso é um passado muito recente. E o que a gente faz com isso? A gente esconde, a gente apaga, a gente esquece. Então, é a função da cultura também lembrar aquilo, e é a função da história, lembrar a sociedade daquilo que ela insiste muitas vezes em esquecer. Esse é o nosso apelo à comissão. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui e parabenizar o trabalho do professor Sebastião, e da professora Patrícia. Eu tenho uma história com o leprosário. O debate sobre os direitos dos portadores de hanseníase começou na Comissão de Direitos Humanos, quando eu era presidente da comissão na Câmara Federal, quando eu era deputada federal, e o ministro era o ministro Nilmar Miranda. Então, a pauta não era pequena, porque além de discutir essa reparação histórica com a manutenção, né, o salário, um recurso para... Muito obrigada. Para quem sofria da doença, tinha uma outra questão muito importante, que eram os filhos. O reconhecimento de que eram filhos de portadores de hanseníase e quais seriam os direitos deles. Então, aí nós começamos um segundo momento, exatamente sobre o que vocês falaram aqui. Eu fui várias vezes lá, a convite. Eles têm um movimento nacional com o nome Mohan. Eu fui lá várias vezes, participei de conversas, debates com eles. Conheço e são amigos pessoais, pessoas muito queridas, que são filhos, né? Quero lembrar aqui do nosso querido Natal, que foi até ele aposentar, né, foi da Prefeitura de Vitória, é isso mesmo, era o garçom do gabinete do prefeito. Né, o Natal, entre outros tantos que eu conheço e que
só fui saber que era filho de portador de hanseníase a partir das audiências públicas que a nossa comissão foi desenvolvendo. E lá, através do Mohan, então, assim, eu visitei várias vezes, tenho muitas fotos do abandono da documentação, primeiro lugar. Segundo lugar, a descaracterização física do espaço como um todo. Não só porque os prédios estavam caindo por falta de manutenção, a documentação ali, igual ou pior do que vocês mostraram, e o grande problema de saúde pública que virou a questão do cemitério a partir de determinada administração da Prefeitura de Cariacica. Não tendo um cemitério novo, ridículo, mas é verdade, me lembrou aquela novela O Bem Amado, uma cidade que tinha um cemitério que não morria ninguém. Para poder inaugurar um cemitério, lá era o inverso. Cariacica está com um problema de lugar para fazer um novo cemitério público, e passaram a usar de maneira indevida, inadequada, mesmo que tivesse uma legislação que permitisse. É inadequado. Estou enterrando pessoas onde já tem outras pessoas tem outra pessoa enterrada. Então, assim, foi virando uma loucura a vida daquelas pessoas que prezavam pelo histórico ali do leprosário, né, e do hospital. E todas essas histórias que vocês falaram, porque ali não era um conjunto de números. Ali tinham pessoas com vidas, com amores, desamores, sonhos realizados, não realizados. Então, assim, tinha gente que era abandonada, tinha gente que não conseguiu, graças a Deus, se separar da alegria de viver. E é muito rica essa história, muito, muito, muito. O ex-deputado Hércules da Silveira também se dedicou bastante tempo a esse. Nós viemos Ele aqui, foi diretor lá no hospital. Inclusive, para conversar com ele. Nós estivemos também na Prefeitura de Cariacica algumas vezes para conversar a respeito disso, sabe, deputada? E, assim, apesar de sempre sermos muito bem recebidos, nós nunca tivemos uma resposta de como fazer. E aí, eu queria até corrigir na nossa fala ali, eu queria agradecer os nossos alunos que estão aqui, que são nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado, que estão envolvidos nesse projeto ao longo de muitos anos e que veem o esforço que a gente faz de preservação dessa memória. Veja, o que nós somos sem memória? É algo que a gente precisa começar a pensar. Porque, se por um lado é importante a gente comemorar os momentos festivos, a gente também precisa comemorar aqueles momentos que são marcantes. Porque a questão da internação compulsória, ela fez parte de uma política pública no Brasil. Ela não foi uma exclusividade do Espírito Santo. E o Espírito Santo era modelo nisso. Então, não há que se envergonhar daquilo que era a regra. No entanto, os tempos mudaram e nos parece que a intenção é muito mais. Vamos apagar isso, porque isso é uma marca deletéria de um passado que nós não queremos lembrar. Será mesmo? Mas não adianta querer apagar esse passado, porque esse é o passado da raça humana, não é só de Cariacica, nem do Espírito Santo, nem do Brasil. A lepra é uma doença que está sendo documentada desde a antiguidade. Com certeza, só abrir a Bíblia e ver. Exatamente. Onde nós vamos encontrá-la. Então, assim, eu gostaria de dizer o seguinte: os dois primeiros pontos que estão colocados ali, eu acho que a Assembleia Legislativa, a comissão, pode fazer gestão. Nós não temos verba própria da Assembleia que possa ser utilizada para projetos dessa natureza. Mas
eu acho que temos como contribuir de alguma maneira, né? Buscando parcerias que possam ajudar a questão do livro, né? A questão dessa memória toda da documentação, dos depoimentos, das fotos, de tudo que vocês ali... Das entregas que a gente gostaria de fazer exatamente, nos municípios. Isso é algo que a gente pode... De repente, a gente pode fazer em parceria com as câmaras dos vereadores. Deputada, eu acho que, assim, na minha concepção, né, o mais significativo, na minha concepção, é que essa história da hanseníase, ela não se apague. Então, essa ideia da exposição itinerante, eu acho que ela é muito importante, porque isso me lembra bem, eu fiz parte da Comissão Estadual da Verdade. E uma das propostas que eu tentei de todas as formas, que não obtive sucesso, era de mostrar, fazer uma exposição temporária falando sobre a ditadura. Eu acho que, se nós pudéssemos ter tido essa oportunidade, talvez a gente não visse tantas pessoas no Brasil querendo a volta da ditadura. Porque essa geração mais jovem, ela não conhece o que foi a ditadura. Como também não sabe o que era hanseníase. E até mesmo pessoas que viveram a ditadura ainda defendem a ditadura. Então, eu acho que uma reparação histórica, porque nós não podemos permitir que essa história se repita. Assim como não podemos repetir que a história da ditadura se repita, a gente não pode permitir que essa história de internação compulsória que nós vivenciamos, ela seja apagada, ela seja esquecida, né? Nós temos que, assim, dentro do âmbito do parlamento, eu acho que nós devemos fazer todo o esforço para não só para manter todas as memórias. Sim. Nós não temos intervalos A gente não pode editar o passado. Mas eu vou um pouco além, eu diria que a gente não deveria ter hiatos na história, porque a história é escrita sempre pelos vencedores, e os que foram vencidos ficam com a sua história marginalizada, apagada, como embaixo do tapete. Então vai jogando tudo debaixo do tapete. Então, assim, tanto a questão da hanseníase, que trouxe muito medo dentro da sociedade, muito preconceito e muita dor às pessoas que elas não perderam a grande... você chegou lá, a professora Patrícia disse aqui que o professor Sebastião chegou achando que só ia encontrar dor. Aí eu pensei aqui, mas lá tinha muito amor. Amor pela vida, amor pelo próximo, amor aos sonhos, à esperança, a tudo isso. Então, assim, nós não devemos, por quê? Porque para não termos isso que o senhor falou. Pessoas que viveram a ditadura, que lá era um sistema de ditadura, quer dizer, uma internação compulsória. A gente pode extrair daí, dentro do período histórico, que não tinha tratamento, não tinha isso, mas necessariamente não deveria ser compulsória, deveria ter outras maneiras de poder acompanhá-los, né? Então, assim, eles saíram das cavernas que eles viviam para um burgo todo fechado. E já havia outros tratamentos possíveis. No Brasil, sempre tudo atrasado, né? E, curiosamente, Cariacica sediou 2 grandes equipamentos de saúde pública do Espírito Santo que estão desaparecendo. O leprosário, que é o que a gente está falando aqui, e o Adalto Botelho. O Adalto também está abandonado e é uma outra coisa que em algum momento vai ter que ser discutido, porque senão a gente também vai perder essa documentação. Os estudos em torno da questão da loucura precisam ser feitos.
Muitas pessoas foram internadas ali sem serem loucas, entendeu? E torturadas por causa disso. Eu me lembro de quando a professora Jessi Jane, ela assumiu a frente do arquivo do DOPS, ela fez uma iniciativa que, para mim, foi muito marcante. Ela fez uma oficina junto com as presidiárias de Bangu para a recuperação da documentação do DOPS, das fichas daqueles que estavam lá, e ela visitou todos os lugares em que haviam fichas para entregar às famílias. E houve um evento na UFES, um teatro da UFES, e eu me lembro que o teatro estava lotado, porque muitas famílias não tinham notícia do que tinha acontecido aos seus filhos, maridos, esposas, enfim. E eu acredito que muitas dessas famílias que tiveram parentes internados compulsoriamente no nosso leprosário também não tiveram mais notícia. Então, ao levar isso, porque fazer isso à distância é uma coisa. Quando a gente fala de levar isso para o interior, de estar levando para os municípios, de estar fazendo uma solenidade, de estar entregando para essas famílias, a gente está dando dignidade a essas famílias, dizer assim, olha, o Estado está te devolvendo pelo menos um pedaço dessa história que foi roubada, que você foi impedido de ver. Então, assim, o último ponto que está ali pressupõe uma conversa também, assim, eu acho que para conversar muito com os moradores da região. Eu tenho acompanhado nas últimas semanas, porque corre em Cariacica, não sei se é uma realidade, ou não sei se é um boato, essas coisas na política nem sempre a gente consegue saber, mas de que o prefeito já teria anunciado a doação do espaço para fazer a construção do memorial físico. E isso está dando o que dizer entre os moradores. Então, assim, a gente nem sabe se é real, se não é real, até onde, se for uma desapropriação, se for uma doação, qual espaço será. E mesmo assim, as pessoas da região já estão muito... já estão incomodadas. Agitadas com isso. Não, porque ninguém foi lá conversar com elas. Né? Porque a comunidade tem que ser ouvida. Claro, né? Com certeza. Então, assim, a gente se dispõe a também fazer essas ver mediações. O que pode fazer dentro desse caso. Eu pergunto, nós não podemos esticar muito, a última sessão eu fiquei com falta, tá certo? Vai ser descontado no meu salário. A gente não quer te atrapalhar. Não cheguei, vou ser descontado no meu salário, porque eu estava trabalhando na outra sala e não na sala onde eu deveria estar. Então, assim, você correu. Mas eu pergunto, Toninho, se você quer fazer alguma observação sobre tudo que foi aqui colocado, quer fazer uma sugestão, quer fazer algum encaminhamento? Deputado, na verdade, eu não domino bem esse tema lá de Cariacica. Na verdade, até por causa da gente, a gente vê com muita tristeza a questão da hanseníase, que assolou o mundo, tudo isso aí. Então, em cima da tua experiência, dos professores, eu me coloco à disposição para, se a gente puder encaminhar alguma coisa via Assembleia, eu estou à disposição. Se tiver que ir lá na comunidade, se tiver que conversar com alguma liderança, me coloco nessa disposição. Mas eu não conheço a fundo essa situação, como a deputada conhece lá, de terreno, a ser doado. Para mim, aqui é uma novidade. Tá? Mas eu estou junto com a senhora e com os professores, para que a gente possa se inteirar do assunto. Se precisar ter alguma conversa com alguma liderança, colocar a Assembleia à disposição da nossa Comissão de Cultura. Obrigado. Então, assim, o que eu gostaria de encaminhar junto aqui à comissão e junto a vocês, que estão na equipe de trabalho, os meninos também estão aí, parabéns, viu? Que a partir da exposição é um documento que nós vamos ficar com ele aqui, nós vamos conversar um pouco entre nós, para a gente ver de que forma a gente pode materializar uma contribuição real da comissão
de cultura a esse tema que tem uma importância histórica e humana muito, muito grande. E eu receberei com muita disposição o debate sobre a ditadura militar. Quem viveu sabe o que é. Agora, tem gente que acha que a vida deve ser assim mesmo. Então, assim, mesmo quem viveu, que acha que deve ser assim, a gente respeita a opinião, mas vai lutar contra aquela opinião, decididamente. Né? Estamos numa democracia, ainda bem, né? Deputada, eu só queria finalizar fazendo um agradecimento aos nossos alunos que estão aqui, nossos colaboradores de primeira ordem, tá? Eu vou começar pelo mais velho do grupo, tá? Apesar de não parecer, Lucas Honorato Braga. Quero agradecer o Ícaro, a Celi Rodrigues, que foi quem nos ajudou a fazer o PowerPoint, o Ricardo Gonçalves Rodrigues Filho, a Júlia Carvalho Daltio e a Nívia Maria Barnabé Machado. E quero deixar grifado que, quando eu falei da professora Jessi Jane, ela era diretora do arquivo da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, foi quando ela assumiu, portanto, essa documentação do DOPS. Tá? Querida amiga Jessi Jane. É importante a gente grifar, porque não foi uma iniciativa de... Mandujuca. Exatamente, a Mandujuca. Foi minha professora. Não foi uma iniciativa de uma pessoa só, mas de uma instituição. Então, nós estamos na Casa do Povo e nós estamos falando de dores, mas também de sonhos, de amores, de histórias do povo. Então, se esse não for o lugar para conversar sobre isso, não temos outro lugar para fazê-lo. Muito obrigada. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Nós vamos dar uma devolutiva, tá? Para vocês. Nós agradecemos. Não vai ficar sem devolutiva. Não sei se a devolutiva vai estar à altura da expectativa, mas faremos... a devolutiva já nos consola, eu quero dizer, viu? Você tem mais alguma coisa que você queira registrar, falar? Não, só agradecer a participação dos professores, dos alunos, nos colocar sempre mais uma vez à disposição, e dizer que hoje você não pode ficar com falta, não, senão você vai perder o seu salário todo. Pois é. Então... Essa comissão, nós dois somos muito ativos. Compensação, a gente chega atrasado nas sessões, né? Vocês corram, por favor, tá? Vai... Eu não quero ser culpada por isso. Não, a gente tá quero quebrar o outro braço, não, faz favor. Bom, então, eu agradeço a presença de todos, todas e todes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os meus pares para a próxima reunião, que será ordinária, no dia 15 de julho. Jesus do céu, tudo vai acontecer no dia 15 de julho, de 2025, às 13h30, no plenário Rui Barbosa. Está encerrada a sessão.